Olá, alegria de estar aqui com você e de receber novamente nossa amiga Marli Winkler. A Marli é tradutora, nós estivemos conversando com ela recentemente sobre traduções, principalmente das obras de Helena Blavatsky, mas hoje o foco da nossa entrevista será outro. A Marli é fundadora e ex-presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, a atual presidente da União Vegetariana Internacional. E hoje ela vai falar para a gente sobre um livro muito importante que está sendo lançado, que é o Guia de Nutrição Vegana para Adultos, da União Vegetariana Internacional, uma versão para profissionais de saúde. Veja, muito interessante. Então, a Marli preparou um material, vai falar para a gente sobre o conteúdo do livro. Eu estive pesquisando também. Além de textos, tem vídeos no livro, o que o livro apresenta, o que o livro desmistifica, né? Os cardápios apresentados de vários países, etc, etc, etc. Marli, bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Fernando. É uma alegria estar aqui novamente com você. E, hoje o tema é diferente, mas tem tudo a ver com esse público teosófico, né? Porque o público teosófico, basicamente, é vegetariano, né, Fernando? Acho que a grande maioria, né? Podemos dizer. Grande maioria. Grande maioria. Então, esse guia, para a gente focar mais no próprio guia, inclusive eu preparei aqui, uma apresentaçãozinha, uns slides, para a gente ir seguindo e conversando e tal. Tudo que está escrito ali, não sou eu que estou dizendo, é o conteúdo do guia. Algumas frases que eu peguei ali, que eu achei importantes, tal, para a gente ir desenvolvendo essa conversa, né? Claro. Então, deixa eu compartilhar aqui. À vontade, Marli. Vamos lá, vamos acompanhar. Já está aparecendo aí, Fernando? Sim, bem bonito. Então, certo. Então, o guia é esse, né? Ele é um guia com mais de 500 páginas. Então, é um guia, vamos dizer assim, robusto. Ele foi lançado pela União Vegetariana Internacional, que é uma organização mais do que centenária, né? Foi criada em 1908. Então, tem muita história, para contar. Inclusive, alguns detalhes. Nós tivemos uma pessoa muito conhecida dentro do movimento teosófico que foi presidente dessa organização, vice-presidente, por 31 anos, que é a Rukmini Devi. Ela era, aliás, teve ali um contingente de líderes teosóficos que eram muito assim, defensores e ativos, na defesa do vegetarianismo, como a própria Rukmini, a doutora Bezan, o Leadbeater, eles têm escritos o Geoffrey Hodgson, eu até traduzi um livrinho dele também. Enfim, tem Condessa vários. Também, né? Hã? A Condessa Wachtmeister, Constance Wachtmeister. A Condessa é muito interessante, muito interessante. Ela era, eu acho que ela era vegana, sabe? Não sabia. Porque está escrito lá, primeiro que ela lançou o primeiro livro de receitas vegetarianas, ovo lácteo, da Califórnia, o primeiro. E a Califórnia é a meca do vegetarianismo hoje em dia, né? E aí, eu pesquisando um pouco ali, o pessoal dizia, não, ela é muito frugal, ela come muito pouco e não come nem manteiga. Então, sabe, porque assim, ela estava vindo da Índia e eu soube também que a doutora Bezan, lá na Índia, ela deixou de comer ovos, porque os indianos, eles são vegetarianos, eles se dizem vegetarianos puros, porque eles não comem ovos, mas eles comem leite, né? Então, a Bezan deixou de comer ovos também. Mas leite, eu imagino que ela consumia. Mas a Condessa, pelo visto, ela não consumia nem laticínios, porque não comia manteiga, né? Enfim, eu não sei se ela era mesmo, mas assim, o fato é que ela era vegetariana e lançou esse primeiro livro, né? Fora ela, temos a doutora Anna Kingsford, que não podemos esquecer, que é a mãe do vegetarianismo, no Ocidente, uma pessoa que defendeu o vegetarianismo de uma maneira espetacular, né? Ela tem um livro sobre Addresses on Vegetarianism,
dela, que são várias palestras que ela deu, ela percorreu toda a Inglaterra e vários países da Europa dando palestras sobre vegetarianismo. E, inclusive, ela escreveu a tese, aliás, ela foi estudar medicina para defender o vegetarianismo. E ela teve que, inclusive, ir para a França porque a Inglaterra não aceitava mulheres. Aqueles tempos eram outros, né? Então, tem muita história, né, dentro do movimento teosófico ligado ao movimento vegetariano e a União Vegetariana Internacional. Voltando aqui para o nosso tema, senão a gente... é tanta coisa, né, Fernando? Muita coisa. Muita coisa. E coisas que eu acho particularmente interessantes, né? Então, a gente... Aliás, eu não sei, a gente tem um teto aí de tempo, porque, né, a gente tem que... Segue. Vamos seguindo, vamos né? Seguindo. Vamos seguindo. Então, esse guia foi lançado, então, pela União Vegetariana Internacional, da qual eu sou presidente desde 2011. Então, estou bem envolvida, né, com esse trabalho da organização. E assim, como você falou, eu sou a presidente fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira, fui presidente por 12 anos, né? E o autor desse guia é o doutor, professor doutor, ele é mestre e doutor, né, em ciências da nutrição. Ele também é uma pessoa muito capacitada, e eu tive a sorte de conhecê-lo no segundo ano da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu já entrei em contato com ele e ele já passou a integrar o Departamento de Nutrição e Medicina da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, ele trabalhou comigo todos esses 12 anos, praticamente. E seguimos depois, saímos da sociedade, não saímos da sociedade, eu saí da presidência, né? A gente faz parte da Sociedade Vegetariana Brasileira ainda, eu sou do conselho, etc. O Eric, hoje em dia, ele voltou para o Departamento de Medicina e Nutrição da SVB também, e ele é diretor do Departamento de Nutrição da União Vegetariana Internacional também. E é uma pessoa muito preparada, né? Muito capacitada, que também, no caso dele, ele com 16 anos virou vegetariano e foi estudar medicina para defender o vegetarianismo, olha só. Então, o autor é ele. Então, assim, eu vou abrir já com uma frase que ele fala que eu já acho que tem um impacto, um médico, né, nutrólogo, dizendo que o maior efeito positivo sobre a saúde, seja na prevenção, seja no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, é obtido com o aumento do consumo de alimentos vegetais na sua forma integral, somado à redução substancial ou exclusão total dos produtos e subprodutos animais da dieta humana. Então, como dizia lá o Leadbeater, todos nós queremos o melhor. Naquele livrinho lá, né, que eu traduzi, Vegetarianismo e Ocultismo, ele começa o livro dizendo, todos nós queremos o melhor. E ele quer dizer, o melhor em termos de alimentação é a alimentação vegetariana. Então, tá aqui, o melhor, o que tem efeito mais positivo sobre a saúde é a alimentação vegetariana. Isso eu acho, assim, a gente pode passar rapidamente por isso, mas tem uma força muito grande, uma afirmação dessas, né, Fernando? E aí, todo esse guia, ele vai discorrer, né, sobre isso, vai mostrar como uma alimentação plant-based, é um tema que a gente vai, um termo também que a gente vai ver aqui lá na frente mais um pouco, né, qual que é o real significado dele e tal, porque os termos são assim, né, Fernando? Eles existem, dali um pouco a indústria se apropria, enfim, também existe uma coisa que é o uso, né? O uso faz a conotação das palavras e elas vão, né, assumindo outros significados, etc. Então, a gente também, na IVU, a gente adota, né, um conceito que nos favoreça
digamos assim, né? Então, olha aqui, esse guia, né? Qual que é o objetivo dele? É oferecer informações cientificamente embasadas, ou seja, não tem achismo aqui, é tudo baseado em pesquisas e meta-análises. A gente vai ver um pouco mais na frente o que é uma meta-análise. É uma reunião de todos os estudos existentes sobre o tema, etc., que vai mostrar, né, a força daquele argumento. Então, é oferecer informações cientificamente embasadas que possam servir como base de condutas médicas e nutricionais no mundo inteiro. A gente quer, a gente tem a pretensão, talvez, de tornar esse guia referência no mundo todo. Por que, Fernando, isso? Porque, assim, primeiro que o guia, ele tem envergadura, vamos dizer assim, para isso, entendeu? Ele é o melhor trabalho que existe nessa área hoje em dia. Segundo lugar, porque tem muita informação na internet, mas quem que vai dizer o que vale, o que não vale? Então, uma organização idônea, mais do que centenária, como a União Vegetariana Internacional, ela pode dizer, é isso aqui, entendeu? Então, esse material ele vai poder ser usado nas universidades, nos órgãos de classe. A gente está em contato com CIEVRE, os conselhos regionais de nutrição, para que, quando falarem vegetarianismo, falem embasados, né? E não falem coisas que não procedem, às vezes, né? E assim por diante, né? Então, trabalhar com os governos também, para entrar nos guias, né? Nos guias de saúde do governo, que o governo tem guias também, e pautar, né? Pautar ações, né? Que mostram que a alimentação vegetariana é favorável, é muito benéfica, além de ter vários, né? Para a saúde, além de ter todos esses aspectos que eu mencionei, né? De ser de fácil preparo e assim por diante. Bom, então ela foi estruturada, essa obra, com um grande rigor científico, né, após a análise de mais de 750 artigos científicos indexados, e ela quer dar suporte, né, às pessoas, né, ao profissional de saúde, que vai dar suporte às pessoas que adotam uma alimentação vegetariana de forma saudável e segura. Ele desmitifica conceitos, né, básicos alimentares equivocados e ensina o profissional de saúde a lidar com o paciente vegetariano. Essa obra tem mais de 500 páginas, tem 521, parece, no português, né, porque o português e inglês eles têm um tanto diferente, né? O português ele tem mais ou menos 15% a mais de palavras para dizer a mesma coisa. O inglês é mais sucinto. Mais sintético. Então, olha, o que é o vegetarianismo? Vamos ver um pouco dos conceitos, que também dessa obra vai tratar, né? É uma prática alimentar composta de alimentos vegetais, podendo incluir cogumelos, algas e sal, por exemplo, né? E excluindo qualquer tipo de carne animal, boi, porco, aves, peixe, frutos do mar, etc. Tem que dizer tudo isso, Fernando, porque às vezes a pessoa acha, não, carne é só carne de boi. Não. Muita gente acha. Peixe é carne, qualquer fruto do mar é carne, aves são carne. Então, nesse sentido, o vegetariano não come nenhum tipo de carne. Com ou sem o uso de produtos lácteos, ovos e mel. Então, ainda se admite como vegetariano quem consome produtos lácteos, ovos e mel. E vamos ver como é que é isso, ó. Então, o que caracteriza mesmo é a exclusão de qualquer tipo de carne, para você ser chamado de vegetariano. Porém, você pode ser ovo-lacto vegetariano, aí é porque você consome, né, ovos, leite, laticínios. Você pode ser lacto-vegetariano, que a grande maioria dos indianos, por exemplo, eles são lacto-vegetarianos. Ele não utiliza ovos, mas utiliza leite e laticínios. Ovo vegetariano, esse dificilmente, a não ser aqueles que são intolerantes, né, ao leite, que, aliás, tem bastante gente, né? Mas eles não comem por causa da intolerância, mas daí comem ovos. E o vegetariano estrito,
o vegetariano estrito, ele não utiliza nenhum alimento derivado de animal. E o vegetariano estrito, ele é o vegano. Só que o vegano, o vegano, ele além da alimentação, ele também procura não utilizar nada que venha do reino animal, ou seja, não usa couro, não usa seda, não usa lã, né, no vestuário, né? Não usa cosméticos e produtos de limpeza, higiene, que usem, né? E usam pesadamente, né? Gordura animal. Por quê? Porque são insumos baratos, né? Tem em abundância, porque a gente vai ver mais na frente, né? São quase 80 bilhões de animais abatidos por ano para suprir a demanda por carne no mundo. Então, é claro que tem gordura animal barata aí à vontade, né? Então, isso é utilizado pela indústria. Então, ele não usa nada também e procura não usar nada que seja testado também em animais. E também não vai, né? Não consome, por exemplo, não vai em esportes, né, que usem animais, entretenimento, aqueles tanques onde tem orcas e etc. O vegano, ele não apoia esse tipo de entretenimento. Então, aí, mais recentemente, apareceu o termo plant-based, ou seja, baseado em plantas, uma alimentação baseada em plantas. Aí, claro, aí começa, né, o processo. Primeiro que agora virou assim, a indústria se apropriou e eu já vi por aí dizendo que admite até 50% de carne. Sabe? É aquele negócio de puxar o tofu para o seu assado. Então, na verdade, esse termo ele foi criado justamente pelo Dr. Thomas Campbell, que, aliás, ele está fazendo 88 anos hoje e é um grande pesquisador, né, da alimentação vegetariana. Ele que escreveu um livro muito famoso chamado China Study, Estudo Chinês, onde ele estudou os hábitos alimentares da população chinesa. E ali ele queria levar mais carne para os chineses, achando que carne que é o negócio bom, entendeu? Aí ele foi estudar e ele viu que os chineses que não comiam carne eram os mais saudáveis. E aí ele foi mudando e virou vegano, né? E tudo. Então, bem interessante. E ele criou esse termo, whole food, ou seja, alimento integral plant-based, baseado em plantas. E por que é plant-based? É porque é o seguinte, porque admite, por exemplo, cogumelos que não é planta. Admite algas que não é planta, é outro reino, outro, né, reino, não sei como é que chama. Outro departamento. Outro departamento. E sal é um mineral. Mas aí o pessoal já aproveita que é só based. Não, então é baseado em plantas, mas pode comer isso, comer aquilo e volta tudo ao que era antes, entendeu? Então, não. A gente vai mostrar aqui, né, que esse conceito, ele também ele se refere a uma dieta vegetariana estrita, ou seja, não admite nada de origem animal. E, além disso, os alimentos precisam ser naturais e minimamente processados. A base de frutas, hortaliças, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, sementes, ervas, especiarias, excluindo todo e qualquer tipo de produto animal, né? Carnes, ovos, laticínios. Por quê? Por que esse conceito? Porque é esse conceito que a gente vai mostrar que é o que traz saúde. Não basta, a gente vai ver lá na frente, só tirar a carne e os derivados, né? Você precisa, idealmente, tirar o máximo possível
de produtos processados, muito processados, e usar, ao contrário, produtos mais integrais. Arroz integral, farinha integral, tudo integral, entendeu? Para ter saúde, né? Claro que aí você vai, né? Um vegano, ele vai ser vegano, mesmo comendo farinha branca o dia inteiro, ou só farinha branca, ele vai ser vegano igual, entendeu? Mas na busca da saúde que a gente está falando, que isso é importante, seguir esses princípios, entendeu? E isso o guia todo vai mostrar o tempo todo, né? Então, o que é a IVU? A IVU é International Vegetarian Union, é a União Vegetariana Internacional, né? Como é que ela define o termo plant-based diet, que é uma dieta baseada em plantas, ou whole food plant-based diet, que é uma dieta integral, de alimentos integrais baseados em plantas. É uma alimentação baseada em alimentos em sua forma integral ou minimamente processados, podendo conter mínimas quantidades de sal e óleo vegetal adicionado, mínimas quantidades, e que exclui o uso de qualquer produto de origem animal, como carne, ovos, laticínios e mel. E isso vem ganhando uma importância muito grande, Fernando, porque o que a gente está reparando aí? Agora que muito mais gente começa a virar vegana e vegetariana, isso aí, eu acho que é com o advento da internet, sabe? Deu um boom, porque as informações estão mais disponíveis, né? E vídeos sobre o tratamento dos animais e tudo isso, então a pessoa tá todo mundo, entre aspas, né, virando vegetariano, né? Só que o que né, os médicos e o Eric, particularmente, toda hora me diz que principalmente essa moçada que come esse junk food é vegano, mas não é saudável. Entendeu? Então, eles não estão auferindo os benefícios que essa alimentação poderia trazer para a saúde, né? Estão auferindo os outros benefícios, lógico, né? Para os animais, para tudo isso, mas para a saúde, não. Ou não totalmente, né? Eles poderiam ter uma melhor saúde, principalmente ali na frente, né? Depois dos 40 anos, é que quando começa né? Como é que é? Vira para um lado, dói uma coisa, vira para o outro, dói outra coisa. Enfim, né? Quando começam a aparecer as doenças e tal, na alimentação normal, aos 40, 45 anos, Fernando, já começa a aparecer doenças. E já é um colesterol que começa a subir, já é uma pressão alta, já quando não é coisa mais pesada. Hoje em dia, até criança está tendo diabetes, entendeu? E coisas até como câncer, etc. E a gente vai ver que essas doenças são doenças não transmissíveis, que se chama, elas têm tudo a ver com alimentação. Então, a IVU, então, ela recomenda uma dieta sem nenhum derivado animal, ou seja, ela recomenda mesmo, uma dieta vegetariana estrita ou vegana, com o que há de melhor. A gente não vai dizer, como que o segundo melhor. Não, nós temos que dizer o que é melhor, né? O melhor é uma alimentação vegetariana estrita ou vegana, como uma excelente forma de prover muitos benefícios aos animais, às pessoas e ao meio ambiente. Isso é o melhor. Agora, claro que a gente a gente sabe, na prática é assim, se você reduzir já o consumo de carne, que seja, você já vai começar a ter benefícios. E isso é importante. Eu não sou daquelas que é tudo ou nada, entendeu? Tanto é que, assim, eu sou uma entusiasta da campanha Segunda Sem Carne, porque primeiro que ela é um convite para quem está comendo carne lá todo dia, não está pensando no assunto, né, descobrir novos sabores, como diz a nossa campanha, que na verdade eu que implantei essa campanha no Brasil, né, lá em 2009, né? Então ela faz assim, como disse uma pessoa, vem para o nosso lado, né? E não assim, porque às vezes assusta, né? Parar de, mas eu vou comer o quê, né? Porque claro, isso aí é um hábito, né? Um hábito arraigado.
um hábito herdado de vó, de bisavó, então não é assim, né? Não é troca o carburador e sai andando, né? Não, é uma coisa que, né, que tem muitas nuances. É tradição, é a família reunida, o aspecto social, é muita coisa envolvida, né? Então, é claro, isso aqui é o ideal, mas qualquer passo nessa direção é importante. Então, assim, ó, tem lá um capítulo que vai falar sobre sustentabilidade, que é o que eu estava falando ali atrás. 1 quilo de carne precisa de 10 quilos de soja. Por que a gente precisa passar através de um conversor muito pobre que vai devolver, né? Vai comer 10 quilos para devolver 1 de carne? O suíno é 13,5, parece. O frango é menos, mas é quase 2. Então, e fora, né, todo o resto, né? São vários problemas que a gente não vai entrar aqui, porque não é o foco, né? Mas tem muitos problemas associados à criação animal. Então, esse é um dos capítulos que, por sinal, depois eu vou falar na frente, foi também escrito por uma doutora que é aqui de Florianópolis, né? A doutora Cíntia Schuch. Ela é diretora do Departamento de Saúde Global da União Vegetariana Internacional, uma pessoa muito preparada, doutora por Oxford, né? Uma pessoa tem muita capacidade, muito conhecimento. Então, o que ela vai mostrar aqui, né? Que os sistemas de produção alimentar estão intimamente relacionados à saúde humana, ao sistema de produção alimentar, e à sustentabilidade ambiental. No entanto, atualmente, tais sistemas representam uma ameaça para ambos. Isso aí é intrigante, né? Vamos ver por quê. Somos aproximadamente 8 bilhões de humanos neste planeta, mas criamos e abatemos quase 80 bilhões de animais terrestres. É uma doidura, né, Fernando? E um número ainda maior de animais aquáticos. Todos os anos. Agora você vai imaginar, é muita coisa. Por quê? Porque esses 80 bilhões, eles precisam se alimentar. E como eu disse, eles são péssimos conversores. Então, numa época de carestia, de falta de alimentos, isso aí é um absurdo. Você tem que comer diretamente e plantar nessas áreas, porque, por exemplo, o gado, ele usa uma extensão muito grande de terras. E assim por diante. Então, vamos ver aos pouquinhos, porque cada aspecto desse daria para falar muita coisa. E eu tenho que ir resumindo, porque senão a gente não cobre, né, o nosso tema aqui. Então, a questão da água, Fernando. 80 bilhões de animais, eles tomam muita água. O boi, ele toma 1.500 litros de água. Quer dizer, um quilo de carne bovina, ela envolve no seu processo 1.500 litros de água. Sendo que você vê, Santa Catarina aqui, já está faltando água. É um problema gravíssimo, né? E aqui não é tanto criação de bovinos, é de suínos e frango, mas também usam extensivamente água, porque não é só para beber, criar, é para plantar água que vai usar nas plantações para eles comerem, é água que depois que vai no abate para limpar aquela sangueira toda, é água que é contaminada e fica imprestável, é muita coisa, entende? Mas não vou entrar também. Depois os dejetos é outra tragédia, porque esses animais, eles geram dejetos, né? Não são tratados, são largados na natureza. Então, Fernando, é assim, ó, é como eu costumo dizer, é o círculo vicioso e o contrário, você sair para uma alimentação vegetariana é o círculo virtuoso. Você vai resolvendo todos esses problemas. Numa coisa que, tudo bem, a gente está inserido numa cultura, né, que isso aí é normal, que não se fala nisso, ao contrário, é escondido, né, a grande mídia não fala nisso, né, as elites todas fazem isso, então a gente sabe que, né, a população, de modo geral, tende a copiar as elites, os seus artistas, os seus líderes, né, religiosos, intelectuais, etc. Todo mundo pratica isso, então fica difícil, né? Mas, assim, a gente tem que ver que isso aí está criando problemas gravíssimos, né, para o nosso planeta.
Está chegando, assim, em pontos de não retorno, como se diz, né? Outra coisa, então, a atividade pecuária é uma forma extremamente ineficiente de produção de alimentos, já que os animais criados para consumo consomem mais calorias e nutrientes do que disponibilizam, isso que eu já falei, né? Então, eles comem 10 quilos de ração para devolver 1 quilo. Para que isso, né? Quando você pode ter, até com soja, hoje em dia, tem essas carnes vegetais e tal, que são... Você não consegue praticamente diferenciar se é uma carne de animal ou uma carne ou de laboratório, que estão criando in vitro, já tem tecnologia para isso, ou de cereais mesmo, que imitam, né? E depois, assim, ó, hoje em dia tem novas tecnologias e eu acho que isso é bom, isso aí vem para aliviar essa carga toda. Porém, se vai para um país milenar como a China, eles já usam isso aí há milhares de anos, entendeu? Várias carnes vegetais, o próprio tofu, que eles preparam pratos maravilhosos, né? E assim por diante. Então, no Oriente, isso é bem mais já utilizado. Mas eles estão naquela curva ascendente, eles querem copiar o Ocidente, entendeu? Então, eles querem consumir mais carne. Então, a própria Índia, né, que sempre foi de tradição vegetariana, quando eu morei lá na década de 80, até morei 6 meses lá em Adyar, o que eu ouvia lá, os jovens, US. O ideal deles era US, United States, entendeu? E o United States come carne, eles queriam comer carne, entendeu? Então, é isso, as elites, os ricos, eles ditam, né, as regras, os hábitos. As pessoas querem copiar, acham que aquilo é o melhor. Então, a gente tem que mostrar que o melhor não é aquilo. Inclusive, né, então, essas pessoas também ficam doentes, são vítimas daquilo que elas propõem, né? Então, olha aqui, ó, em média, 10 vezes mais calorias são usadas para alimentar animais de produção do que as disponíveis na carne. Então, é uma ineficiência muito grande. Também há uma ineficiência energética, já que a maioria das calorias, proteínas e nutrientes, né, que o animal consome não são convertidos em carne, eles são gastos para a própria vida do animal, né? E assim por diante. Então, é muito desperdício. Ou seja, é uma baixíssima eficiência, né? Então, devido à baixa eficiência energética típica da produção de carne, ovos e laticínios, grandes áreas de terra são necessárias como pasto ou para produzir ração. Tudo isso já foi falando, né? Atualmente, quase 2/3, olha, Fernando, 2/3 de toda a soja e milho e cerca de 1/3 de todos os grãos são usados para ração de animais. Quando a gente tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Que vergonha para a nossa civilização. Que vergonha, sabe? É uma vergonha. Alimentos. Exatamente. Existir fome, hoje em dia, já é uma vergonha. E existir fome quando tem abundância é pior ainda, né? E quando um hábito é apenas um hábito que pode ser mudado em 1 ou 2 gerações, se o governo, né, encampar um programa desses, que, por exemplo, na China, graças a Deus, parece que a China decretou lá, por outros motivos, questão de poluição, etc., que ela vai reduzir o consumo de carne em 50%, a meta. Então, isso afeta a balança internacional, porque está havendo um certo declínio no consumo de carne no mundo todo, ocidental, né? Mas isso aí não afetava a produção de carne, porque estava sendo exportado para a Índia, para a China, para esses países árabes, etc., que estavam ficando ricos. Então, comprando carne, porque a população consumindo mais carne. Agora, se a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tiver um programa, e lá eles fazem, eles se propõem e fazem os programas, entendeu? Ela tem esse propósito de diminuir em 50%. Então, isso aí, ela não vai importar tanta carne mais. Aí vai, entendeu? Vai ter que começar a produzir outras coisas, né?
Mas isso é muito lento, né? Porque eles têm muitos mecanismos também, joga no mercado interno, vai para outro mercado, então isso aí não é bem simples assim. Então, a pecuária usa mais de 80% das terras cultiváveis no planeta. Isso também é um absurdo. É para gado a pecuária. Embora os alimentos de origem animal forneçam apenas 18% das calorias. Então, é o padrão de produção e consumo que está muito errado também, né, Fernando? Muito desequilibrado. Ela favorece poucos, né, detentores, né, dessas grandes áreas de produção e tal, que se beneficiam disso. A população não se beneficia disso. Ela é vítima, mas é uma vítima consentida, vamos dizer assim, porque ela quer comer esse tipo de coisa. Ela quer porque ela não sabe tudo isso, entendeu? E ela foi criada dentro dessa cultura, etc. E não tem, né, governos, programas, etc., mostrando tudo isso. Então, vamos em frente. Então, isso também, né, eu não vou poder entrar aqui, mas ela exerce uma pressão enorme sobre os ecossistemas da Terra, levando ao desmatamento, extinção de espécies, desperdício de recursos naturais, que poderiam ser usados de forma mais eficiente. Não surpreende, né, diz a cientista, que o consumo de carne, tanto de animais terrestres como aquáticos, seja considerado um dos principais motores da sexta extinção em massa de espécies do planeta, que está acontecendo já. Então, é muita coisa envolvida, né, nisso aí, que parece tão... Ah, não, é um bifinho, qual é o problema, entendeu? Não é. É muita coisa, muita coisa. Então, a EVIL reconhece, né, essa pegada ambiental da produção de animais para consumo, e ela diz que a mudança para uma alimentação vegetariana é uma das formas mais eficazes de promover um futuro saudável, seguro e sustentável para todos. Porque, né, o que os filhos da nossa geração vão dizer logo ali, né, Fernando? Que a gente não se preocupou aqui, né? Quem tinha, né, o poder para mudar tudo isso. Isso aí, a conta vem logo ali. Já está chegando, né, várias maneiras. No limite, né, do que o planeta suporta. Aí vem a questão de pandemias, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. A gente vai ver, né, essa doutora aí, ela até escreveu um livrinho, depois eu vou dar o nome aqui, para quem quiser se aprofundar. Olha, as pandemias ao longo dos séculos, né, pandemias e epidemias com potencial pandêmico, tiveram origem predominante no contágio de humanos por patógenos de animais. Vieram esses patógenos dos animais silvestres, principalmente abatidos para consumo, ou patógenos silvestres cultivados em animais criados em sistemas intensivos modernos. É isso que está acontecendo agora. Porque antes vinha dos animais silvestres, vinha um patógeno que no animal silvestre não fazia mal nenhum, ele estava inserido na natureza ali, mas você vai tirando os habitats deles, eles vão tendo mais contato com o ser humano ou com outros animais, né, de criação, que hoje, né, são criados em ambientes muito insalubres, que geram doenças, eles estão... ali é um barril de pólvora, entendeu? Eles estão só ali esperando pular um patógeno desses aí e gerar outra pandemia. Então, isso aí, para quem entende do negócio, diz que isso aí é inevitável, novas pandemias. Então, esse foi o caso, né, no surto de ebola, da epidemia de SARS em 2002, 2003, da pandemia da gripe suína, que depois eles mudam o nome, né, Fernando, para não associar com o animal, vários surtos de gripe aviária, que agora tudo é nome HINI, não sei o quê, entendeu? Nesses últimos casos, aves e suínos criados em granjas comerciais fizeram a ponte genética entre o vírus que circulava na fauna silvestre e o vírus que se disseminou na população humana. Então, os estudos mostram que isso aí vai cada vez mais aumentar. Então, hoje em dia, os animais criados pela indústria pecuária representam uma biomassa superior à de todos os mamíferos selvagens juntos, ou seja, tem grandes, enormes contingentes de animais criados confinados
em ambientes muito insalubres, né, que geram doenças, esses animais, Fernando, na verdade, ó, o que a população está consumindo? Crianças, né, crianças animais, bebês animais doentes. Porque quando eles vão para o abate e vão com uma idade muito precoce, eles já estão doentes. Eles estão prestes a morrer já. Eles não aguentam mais, eles só aguentam ali a base de muito antibiótico, que a gente vai ver aqui. O que está acontecendo hoje? A ex, né, presidente da Organização Mundial de Saúde, que era uma chinesa, Margaret Chan, ela disse o seguinte, ó, acabou a era da medicina moderna, daqui para frente nós vamos começar a morrer novamente de um ralado no joelho, de uma dor, uma infecção na garganta. Por quê? Porque os antibióticos não fazem mais efeito. Por quê? Porque os antibióticos são usados massivamente na criação de animais, a população come os animais, quando ela precisar do antibiótico, ele não faz efeito. Então, é todo um contexto, sabe? Que isso aí é bomba relógio, daqui a pouco vai explodir. Então, ó, os porcos em particular, por possuírem receptores celulares, isso aí é a parte técnica, né, de quem conhece o assunto, eles são hospedeiros ideais para a emergência de vírus da gripe com potencial pandêmico. Isso parece, assim, eu já ouvi vários especialistas, eles dizem, não, isso aí não é que isso aí pode acontecer, isso vai acontecer. Entendeu? Cada vez mais. E alguns muito mais perversos, vamos dizer assim, do que esse que agora a gente está vivendo. Imagina, o mundo parou 2 anos por causa de uma coisa dessa, que vieram lá dos mercados úmidos da China, do pangolim, né? Parece que é por aí. Eles tentam encobrir, não sei o quê, desmistificar ou mistificar, não sei o quê, mas parece, tudo indica que veio dessa forma, entendeu? Então, o surgimento, né, de bactérias resistentes é atualmente considerado uma das maiores ameaças à saúde global. Ou seja, né, os antibióticos não fazem mais efeito e a gente vê, né, que uma das principais causas de óbitos hoje em dia nos hospitais é a infecção hospitalar. Não tem, os antibióticos não combatem mais. Então, a pessoa é internada por causa de um outro problema e ela morre de infecção hospitalar. Isso é uma das principais causas de morte hoje em dia. Então, olha aqui, já ocorreram 700 mil mortes por ano devido a infecções resistentes. Já ocorrem, né? 700 mil mortes por ano. É muita coisa, Fernando. Né? Por infecções resistentes a antibióticos. Mas isso aí vai para 10 milhões. Isso aí vai pular para 10 milhões de mortes por ano. Por causa dessas resistências, até 2050, mais do que câncer e diabetes. Então, isso aí está aumentando, e é por causa dessas criações, né, de animais e tudo mais. Bom, a questão da pandemia, né, essa doutora Cíntia e o doutor Vladimir, né, eles escreveram esse livreto que está disponível para download gratuito aí na internet, né? Então, é Pandemia, Saúde Global e Escolhas Pessoais. Ela explica toda essa questão aí das pandemias, etc. Bom, então a IVIU, né, reconhece que o sistema de criação de animais representa um nível inaceitável de ameaça à saúde pública global e defende que a transição para métodos mais seguros de produção de alimentos é crucial para a produção e bem-estar das gerações futuras, atuais e futuras, né? A gente defende. Bom, vamos ver a questão de suplementação. Porque, assim, ó, o vegano, acho que é uma coisa que todo mundo fala, o vegetariano está sempre anêmico, deficiente de ferro, o vegano agora tem que ficar suplementando B12, isso não é natural, não sei o que mais. Mas vamos ver da onde que vem a suplementação de quem tem B12. Os animais são maciçamente suplementados. Isso é uma coisa que o guia vai mostrar bastante, ó. Esses animais criados aqui, ó, eles recebem uma carga de suplementação de vitaminas e minerais gigantesca. E fora os antibióticos, né? Antibióticos porque eles vivem nessa condição, imagina, eles ficam doentes, né? Olha, esses que são bezerros.
Bom, sem contar a ética da questão, né, que a gente também não vai entrar aqui, que é bizarro, é uma coisa abominável, né, a maneira como os animais são criados, mas também, né, os animais, para eles suportarem e para eles ter, né, eles mesmo conseguirem os nutrientes, porque qual é o nutriente que uma galinha vai ter aqui dentro, encontrar aqui dentro? Precisa ser suplementado, senão ela não sobrevive, entendeu? Em ambientes artificiais como esse, então eles são maciçamente suplementados. O uso de suplementos nutricionais como cromo, zinco, selênio, betaína, vitamina C, vitamina E, é prática comum na indústria. E dos minerais, os 7 considerados essenciais são cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, sódio, cloro, potássio, etc. Ou seja, eles suplementam tudo no animal. Tudo. Não é nada natural. Então, se eles acusam os vegetarianos de que não é natural nossa alimentação, a deles é muito menos ainda, né? E, então, na dieta vegana, né, a gente suplementa algumas, né, tem alguns elementos de atenção, né? Mas não quer dizer isso, aí a gente vai ver também, não quer dizer que o onívoro não precisa suplementar. Então, por exemplo, a vitamina B12 é um desses, né? Uma dessas vitaminas que o vegano precisa prestar atenção. Porém, há um nível inadequado de B12 em 40% da população onívora. Então, a população que come carne, mesmo a carne sendo suplementada, ela também é deficiente. Então, essa questão da carência de vitaminas e etc., é uma questão populacional, não é uma questão de vegetariano ou carnívoro. Todos têm certas carências. Claro que a B12 no vegetariano, ele tem mais, ele tem o dobro de carência. Porém, não quer dizer que 40% é muita coisa também, né? Então, o que a gente propõe? Isso é uma questão de saúde pública. As farinhas ou alimentos de uso diário deveriam ser enriquecidas, como é a farinha com ferro. Porque o ferro a gente vai ver logo à frente. A população, 1/3 da população mundial tem carência de ferro. Não é uma questão do vegetariano ter carência de ferro. E a gente vê pelos dados, e esse livro vai mostrar, o vegetariano não tem mais carência de ferro do que o onívoro. É equivalente. Então, a B12, sim, ele tem mais carência do que o onívoro, mas o onívoro também tem carência. Então, o uso de B12 como suplemento é preconizado para todos os vegetarianos de qualquer tipo, ou veganos, né? E então, aqui ele vai entrar em bastante detalhes, né? Claro, porque isso aqui é para profissionais de saúde que vão prescrever para os seus pacientes e tal. Mas aqui vai mostrar, né, que os onívoros também têm. O ferro, como eu falei, também é uma questão. Eu estou peguei esses casos só porque são os casos mais que a gente ouve falar, mas vegetariano tem deficiência de ferro, não posso ser vegetariano porque senão eu vou ficar anêmico, não sei o quê. A deficiência de ferro é uma das... E é um problema muito grave, né, a deficiência de ferro. Então tem que cuidar mesmo, mas não é um problema do vegetariano, é um problema geral, genérico. Por quê? Porque 1/3 da população tem deficiência de ferro. Olha, em 2016, a anemia por deficiência de ferro acometia 1,2 bilhão de pessoas. E isso é anemia, né? Mas deficiência de ferro, mais pessoas ainda, né? Crianças menores de 5 anos, 41% das crianças têm deficiência de ferro. Isso aí é população como um todo, né? E as gestantes, 32%. Então, é um problema de muita preocupação mesmo, o ferro, mas não é uma preocupação só do vegetariano. Então, o consumo de carne é incapaz de corrigir a deficiência de ferro.
mesmo em indivíduos onívoros. Não adianta ir lá comer fígado, comer 1 quilo de carne por dia, não. Se você tem uma deficiência de ferro, você precisa suplementar. Isso é o que a ciência diz, né? Os estudos mostram não mostram prevalência maior de anemia em vegetarianos do que em onívoros. E assim por diante. Proteína. Proteína eu também peguei aqui porque proteína até é sinônimo, né? Hoje em dia eles não chamam carne de carne, chamam de proteína. Ah, eu vou comer minha proteína. Mas proteína, você vai ficar com deficiência, não vai comer carne, vai ficar com deficiência de proteína. Você conhece alguém com deficiência de proteína? Não existe, a menos que a pessoa seja subnutrida, a menos que ela não coma, ela vai ter deficiência de proteína. Senão, não existe, porque a proteína está em tudo que é alimento, né? Então, é muito fácil você suplementar a proteína, você ingerir o tanto de proteína que você precisa. Ó. Estudos populacionais mostram que vegetarianos, inclusive os veganos, ingerem mais proteína do que necessitam e não correm risco de deficiência de ingestão de aminoácidos e proteínas. E outro problema aqui é a soja, né, pessoal? Não, mas soja isso, é aquilo. Bom, soja é um alimento básico na Índia, na China inteira e nos países asiáticos, né? Eles consomem muita soja. E é um alimento versátil, maravilhoso, que eles sabem preparar muito bem. E aqui nós deveríamos aprender a preparar melhor para deixar de, né, consumir essas carnes todas carimbadas, todas cheias de problemas éticos e etc., né? De impactos ambientais, etc. Então, o consumo de carne pode ser realizado sem riscos e com possíveis benefícios pelos que gostam do seu consumo. É uma questão de gostar ou não, né? Não tem problemas, segundo os estudos, né? Proteína, então, o consumo de proteína de origem vegetal tende a crescer nos próximos anos por vários motivos. Pelo aumento da população vegetariana, pela população onívora cada vez mais consciente do efeito benéfico da alimentação baseada em plantas. Isso é um movimento que está acontecendo, né, Fernando? E pelo malefício reconhecido do consumo de gordura saturada, associado ao alimento proteico de origem animal. Então, as carnes, ela é gordura saturada. E já é uma coisa mais ou menos sabida na ciência, e mesmo nos médicos, né, onívoros e tudo, que essa gordura saturada não é boa, né? Então, há uma tendência, né, de aumento do consumo de proteínas de origem vegetal. Bom, o guia ele não foca em doenças, né? Mas ele faz um resumo. Depois a gente vai lançar um focado só em doenças, né? Mas a gente vai ver que várias doenças, né? Que existem vários achados, né? Que mostram que há vários benefícios, né? Na alimentação vegetariana relacionada à questão de doenças, né? Então, o maior benefício, como falei lá no início, é o aumento do consumo de alimentos vegetais na sua forma integral. Esse é a melhor maneira de ter saúde. Então, como eu falei, não basta ser vegetariano, só tirar as carnes e tirar, né, os alimentos de origem animal como um todo, você precisa também comer alimentos saudáveis. Então, a gente vai ver que né, os maiores exemplos de doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares, diabetes e diversos tipos de câncer. Nessas doenças aí, onde a alimentação vegetariana vai ter mais benefícios. Tem vários tipos de câncer aí, por exemplo, o câncer de próstata, que hoje em dia está na moda, né, Fernando? Um câncerzinho básico de próstata, depois dos 45 anos, 54% a menos no vegetariano. É muita coisa, entendeu? Câncer de intestino grosso, 89%, aliás. Quase todos. Então, se você é vegetariano, muito dificilmente você vai ter câncer de intestino grosso. Então, assim, são vários benefícios, né? Que o vegetariano, né, que não consome nem carne, e melhor ainda, que não consome também laticínios e ovos, etc.,
ele tem, né? Então, faz diferença saber o que se come. Não é só tirar, né, esses alimentos. Então, usar alimentos in natura, se a dieta é ou altamente processada, se o consumo é de fibras também adequado, porque também tem muito problema, né? As pessoas que eu vejo têm muito problema de constipação, né? Não vão no banheiro. Ficam lá uma semana. É falta de fibras. A alimentação à base de carne não tem fibra nenhuma, zero fibra. E aí comem só alimentos brancos, né? Processados e tal. Não fazem, né? Não vão ao banheiro. E tem um ditado, né, que diz: You are not what you eat, but what you shit. Então, você não é aquilo que você come, mas aquilo que você, né, dejeta no banheiro, né? Aquilo que se põe. Ou seja, é importantíssima, né, essa regularidade, né, de fazer as necessidades, etc. Então, é outro aspecto, né, da alimentação que o vegetariano, em geral, não tem nenhum problema, né, com relação a isso. Então, esse estudo todo foi baseado em meta-análises, né? O que são meta-análises? São revisões sistemáticas, né? E meta-análises, que é o que é melhor, né? Do ponto de vista científico, que dá esses materiais com uma evidência científica muito grande. Então, para esse tipo de revisão, costumam ser reunidas todas as publicações feitas sobre o assunto, e dentro de critérios de filtragem dos autores. Então, todos esses dados que eu estou falando, que vêm todos desse guia, são baseados, né, em revisões sistemáticas e meta-análises. Ou seja, é o que há de melhor, né, na ciência. Bom, as populações vegetarianas apresentam redução da mortalidade de um modo geral. Aí, né, a gente vê, né, as pessoas ficam atrás aí da fonte da juventude, né? Seja vegetariano. Tem um estudo que mostra que você tem já de cara 10 a 12 anos a mais de vida. Pô, isso é muita coisa, né? E vida com saúde. Tem mais essa. Então, é muita coisa. É a fonte da juventude, né? Então, redução, ó, mortalidade, 32% da mortalidade em geral, 40% para doença cardíaca isquêmica, e assim vai, tem muitos benefícios. Níveis de colesterol se reduzem de forma significativa no vegetariano, um efeito melhor também com relação à inflamação associada à obesidade. Eu vou dando assim, só manchetes, porque não é a minha praia, e também a gente não pode entrar nesses detalhes todos, e nem eu conheço isso aí profundamente, né? Eu sei isso de tanto ficar lendo e ouvindo, né? Ou, por exemplo, em indivíduos não obesos, o padrão da alimentação vegetariana mostra uma redução da inflamação. A inflamação tem muito a ver, né, com saúde, dosada por várias substâncias, redução de doenças cardiovasculares na ordem de 25%, câncer na ordem de 15%, né, a menos de vários tipos de câncer, e assim por diante. Então, tem redução, tem benefício em todos os sentidos nessas doenças, né? Câncer, cardiovasculares, obesidade, né, também, doenças ligadas à obesidade e tal. O vegetariano, em geral, é mais magro, não quer dizer que não tem alguns obesos, né? Hipertensão arterial também, né, são beneficiados. Enfim, associada ao efeito positivo no perfil lipídico, né, da questão da gordura, e assim por diante. Então, muitos benefícios. Isso aí o guia vai tratar. Aí, então, ele vai dar algumas dicas, vamos dizer assim, ó. Por exemplo, limitar ou evitar o produto de consumos lácteos para reduzir o consumo de câncer de próstata. Evitar ou limitar o consumo de álcool para reduzir o risco de câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, cólon, reto e mama. Olha, evitar o consumo de carne vermelha e carnes processadas para reduzir o consumo de câncer. Aqui está falando mais de câncer, viu? Aqui está pulando. Ó, o consumo de carne, de cólon e reto.
Evitar o consumo de carne grelhada e frita para reduzir o risco de câncer de colo, reto, mama, próstata, rins e pâncreas. Consumir produtos de soja na adolescência para reduzir o risco de câncer de mama, né, no caso da mulher, na vida adulta, e o risco de recorrência e mortalidade para mulheres em tratamento de câncer de mama. E consumir frutas e verduras para reduzir vários tipos de câncer. Então, muitos benefícios, né? Isso aí que você falou, né? No final, vai ter 30 cardápios, né? De vários países diferentes, com, né, o cálculo nutricional também, ou seja, vai ajudar, né, nutricionistas e médicos que queiram, né, prescrever, né, uma alimentação vegetariana, serve de exemplos. E aí também, finalmente, né, a gente vai o guia, né, vai mostrar que não há uma forma única de elaborar uma dieta vegetariana, mas que há algumas diretrizes importantes. Então, ele vai mostrar, né, por exemplo, um prato vegetariano, né, mais ou menos, como é que você tem que pensar um prato vegetariano, metade de hortaliças, verduras e legumes, daí 1/4 de cereais integrais de preferência, e amiláceos, que são batatas, não sei o que mais, oleaginosas, né, um pouco, leguminosas, que são os feijões, lentilhas, grão de bico, etc., e as frutas. Então, aí ele vai discorrer sobre isso, tal, explicar, né, como é que se compõe o prato vegetariano. Aí também ele tem tabelas de substituição. Então, aqui, por exemplo, as oleaginosas, quais são? Ó, coco, né, como é que chama aqui? As castanhas e assim por diante. As leguminosas, quais são? Vários feijões, não sei o quê. As especiarias, as frutas. É uma variedade imensa, né, de possibilidades. E aí, finalmente, né, algumas diretrizes, né, para escolha de alimentos, que eu achei, são dicas, né, no grupo de cereais, dar preferência aos integrais, o uso do demolho é interessante para melhorar a digestibilidade, por exemplo, deixar o feijão de molho de noite, né, deixa ele de molho, aí você elimina os oxalatos e ele melhora a digestão. Tudo isso aí são dicas que né, que você vai melhorando, né, a digestibilidade e etc. desses legumes e vegetais. Devem ser utilizados diariamente alimentos de fontes de ômega 3, como linhaça, chia, semente de cânhamo, noz, etc. A vitamina B12 deve ser ofertada por meio de suplementos ou alimentos enriquecidos. Na Europa, nos Estados Unidos, tem muito alimento já enriquecido com B12. Então, a pessoa praticamente não precisa se preocupar com isso. Aqui não tem muito, começam a surgir, né? Então, para quem não tem acompanhamento de nutricionista e tal, é recomendado 500 miligramas por dia, que pode ser manipulado, né, nas farmácias de manipulação. E sempre que possível, utilizar orgânicos, mas se não houver essa possibilidade, não deixar de usar produtos vegetais como hortaliças e frutas. Então, acho que com isso eu encerrei aqui, ó, mais algumas dicas oleaginosas, né, como os demais alimentos vegetais, contém proteínas, seu consumo é saudável, porém, do ponto de vista nutricional, o maior percentual calórico desse grupo é de gorduras. Então, tem que cuidar, não consumir muito, ainda mais quem não quiser, né, ganhar peso. As leguminosas devem ser incluídas pelo menos duas vezes por dia, né, nas refeições 2 por dia, porque é rico em proteína, bom teor de ferro e zinco, etc. Vitamina D, quando não se tiver um nível adequado pela exposição solar, deve ser ajustada. Então, assim, ó, isso aqui são só exemplos para mostrar que o guia, né, trata de todas essas questões e vai dando dicas e conselhos e pareceres, ou seja, ele dá segurança, né, para o profissional, para ele se posicionar, né, porque às vezes muita gente fica perdida, né, sai, né, de uma coisa conhecida e entra num universo desconhecido e fica com medo, né. Muitos profissionais, eles dizem, não é bom você voltar a comer carne, por exemplo, para uma
gestante, porque ele está inseguro, ele não sabe como prescrever. Então, isso vai ajudar muito, né? Não só os médicos vegetarianos, como o médico comum, porque o médico comum, ele também trata de vegetarianos. Então, ele vai saber, né, como tratar um vegetariano. Então, a intenção do guia é por aí, né? E o guia, Marli, está sendo vendido pela internet, nas livrarias físicas também? O guia, por enquanto, ele está sendo distribuído gratuitamente, né? Ele pode ser baixado no site da IVU. A pessoa entra lá, se inscreve ali, só registra, dá o seu e-mail. Por quê? Porque quando tiver atualizações e tal, a gente vai avisar, né? Porque, né, como essas informações, novas pesquisas surgem a todo momento e tal, então esse guia vai sendo atualizado. E também já está presente no site da SBB, que é a nossa parceira aqui no Brasil, né, para distribuição do guia, e nós estamos providenciando a cópia impressa. Então, quando tiver a cópia impressa, obviamente a gente não vai poder distribuir de graça, né, porque tem um valor, né, grande ali, embutido. Então, ele vai ser vendido, né, em vários sites por aí, na Amazon, e isso tudo vai ser avisado, né, para quem, né, segue as nossas redes sociais, para quem, né, se inscreve lá no guia, que é no site da IVU, que é ivu.org. Só isso. ivu.org. Lá você vai entrar, claro que o site é em inglês, mas dá para saber, porque está bem na capa ali, já está o guia, porque é um trabalho importante que a gente está fazendo no momento, né? E a gente português, vai ter, assim, a versão em português, né, Marli? A versão em português está lá disponível também. Também. Nós estamos já tratando da versão em espanhol, como eu falei. Excelente. E logo queremos também, esse ano ainda, se pudermos, vamos lançar também a versão em chinês, né? Para ter uma abrangência, né, no mundo, porque a gente também não, eu não tenho tempo a perder, sabe, Fernando? Eu quero tocar isso aí, porque eu acho que isso é bem importante, sabe? E distribuir. Então, logo em seguida também nós já vamos montar um curso com o autor e essas nutricionistas que trabalharam, que ajudaram na questão, né, dos cardápios e tudo, montar um curso, primeiramente para o mundo lusófono, que são os países, né, que falam português, porque a gente tem essa facilidade, né? Nós estamos lançando esse guia internacional, mas os brasileiros aí têm, né, tem uma parte significativa aí nesse trabalho, né? Eu, como presidente da União Vegetariana Internacional, já há vários anos, o Dr. Eric, né, como nosso diretor, né, de nutrição e autor do livro, e assim por diante. Então, nós vamos fazer um curso para profissionais de saúde, porque outra coisa importante desse guia, tem 100 vídeos associados a ele. Porque muita gente hoje em dia está treinada a ver tudo em vídeo, né, Fernando? Não é do nosso tempo, né, Fernando? Mas a moçada só quer saber de vídeo, né? Então, cada tema desse tem um vídeo ali da doutora Eric explicando. Então, ele pode, se ele quiser, só ver o vídeo do tema. Ferro, tem o vídeo. B12, tem o vídeo. Não sei o quê, tem o vídeo. E aí ele pode ver o vídeo e depois ele pode até voltar. Porque esse material, ele não é um material só para ler de uma tacada só e esquecer. É um material para pesquisa. Então, a gente quer, assim, por exemplo, que as universidades, né, os professores adotem, porque os alunos podem fazer seus TCC, seus trabalhos, né? Isso é um recurso para eles usarem, para ter informação fidedigna, informação atualizada, informação, né, baseada cientificamente, né? Então, é um recurso muito importante. Então, esse curso aí já está também em andamento. Estamos preparando também uma cartilha com informações básicas, bem básicas, para serem usadas em escolas municipais, por alunos, por professores, merendeiros, para voltar ao público, crianças de 7 a 14 anos. E isso aí está sendo feito com uma parceria com um projeto que está sendo desenvolvido no Camboja,
que é um grupo de pessoas lá que estão criando escolas veganas e vão ensinar as crianças dessa faixa etária, primeiro a aprender inglês, e vão dar noções básicas. A gente vai entrar com a questão da nutrição, e vai ter de bem-estar animal, né, de ver o animal com outros olhos, não como né, como um recurso a ser utilizado, mas como um ser senciente, né, que deve ser respeitado, etc, etc. Ou seja, é um processo educativo. Então, Camboja já tem 2 cidades já, Nepal, Sri Lanka e Laos. Nós estamos presentes lá com essa cartilha. Estaremos presentes, né? E depois desse material pronto, a gente pode também trabalhar em outros né, outros países até, né, que queiram, né, fazer um trabalho junto às crianças nessa faixa etária. Esse material vai servir né, de instrumentalizar informações básicas, né, de nutrição. Então, tem muita coisa assim sendo, né, preparada e que vai se derivar, né, desse guia, que era a primeira coisa. A gente tinha que ter o material melhor de todos, né, o completo. Aí agora a gente vai tirando, né, filhotinhos, né, deles, para usos específicos, né? Sim. Sempre benefícios. Deu água na boca. Só essa capa aí já dá vontade de ser vegetariano, né, Maria? Eu sou, né? Pois é. Muito bem elaborado, muito rico, muito profundo. Acho que vai ser de muita importância, porque realmente falta base, embasamento às pessoas, os profissionais de saúde, principalmente, né, para que possam orientar os seus pacientes, digamos assim. Isso. E essa colocação nas escolas, em vários meios de comunicação, vocês disponibilizarem também online, né, gratuitamente, sim, nesse momento. Isso pode viralizar, que é um termo muito em moda, né? É o que a gente gostaria, né, Fernando? Mas, assim, a gente acredita que isso aí, aos poucos, ele vai penetrando, entendeu? E vai sendo utilizado. A gente até, quando eu era presidente da SVB, da Sociedade Vegetariana Brasileira, eu já trabalhava com o Dr. Eric lá, a gente lançou um guia desses. Bem menor, parece que tem 30 e poucas páginas, mas já foi um material muito importante, e eu como presidente, o Eric ali como diretor desse departamento, a gente criou esse material. Por quê? Porque a gente queria discutir com as nutricionistas e para convencer elas de que a nutrição vegetariana era, né, saudável, adequada para todas as faixas etárias, etc., trazia benefícios, né, para a saúde, etc., porque a gente queria entrar nas escolas de São Paulo com a Segunda Sem Carne. Então, a gente fez essa trajetória. Primeiro, nós convocamos uma audiência pública na Assembleia, na Câmara Municipal lá de São Paulo. O doutor Eric foi lá defender e as nutricionistas foram convidadas e elas viram que tem bala na agulha. E que há também, Marli, para todos os restaurantes do Brasil, né, principalmente os vegetarianos, veganos e outros que não são, mas que hoje também tem muita comida compartilhada. Você vai, né, com a comida aquilo, tem várias opções para os vegetarianos e os veganos. Então, todo restaurante hoje deveria ter uma cópia desse livro para aqueles cozinheiros, maîtres, chefes de cozinha mais interessados, né? Exatamente. Isso é outra vertente que a gente quer explorar, né, paulatinamente, né, Fernando? De capacitar, né? Isso, de certa maneira, pela SBB, já está sendo feito por essa campanha Segunda Sem Carne, porque a gente conseguiu entrar lá. Naquela época, a gente entrou em 2011, nós entramos em toda a rede municipal de escolas de São Paulo, com a Segunda Sem Carne, um dia vegano por semana. Começou a cada 15 dias, depois ampliou para todos os dias.
E olha que as nutricionistas que resistiram no começo, depois, a chefe delas, eu organizei um seminário lá de merenda vegetariana, lá na Assembleia, na Câmara Municipal e tal, a chefe delas veio me dizer, olha, porque assim, isso rendeu mídia, rendeu muitas discussões, ela ficou animada e ela estava se aposentando e ela veio me dizer, olha, eu vou fechar com chave de ouro a minha atuação aí de 30, 40 anos, não sei quanto, por causa, né, da introdução da merenda vegetariana nas escolas, que está sendo um sucesso, foi super aceito, os alunos adoraram e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, atrás disso veio a capacitação das merendeiras para ensinar elas novos pratos, novos sabores, tá ali também para ajudá-las, né, a pensar, né, e por que vai entrar uma alimentação diferente do que elas são acostumadas, tudo isso para facilitar, né? Então, todo esse trabalho vem sendo feito, mas é um trabalho que precisa ainda ser muito ampliado, né? Muito ampliado. Uhum. Mas está indo, tá? Está avançando. Olha, essa campanha nossa aqui, da Segunda Sem Carne, é a maior do mundo, em termos de quantidade de pratos veganos servidos. É uma quantidade muito grande já, porque a gente entrou, como se diz, né, serrando de cima. A gente entrou já no maior, como disse o secretário de Educação lá, ele tinha o maior restaurante do mundo. 2 milhões de refeições por dia ele serve na cidade de São Paulo. Então, você entrar com um dia que seja, se tirar a carne, é muita coisa. Deixa de abater 30 mil frangos, por exemplo. Porque é muita coisa, sabe, Fernando? Então, tem um impacto muito grande. Fora que, assim, ó, é um veículo de conscientização. Né? De levar... E é uma coisa muito interessante, né? É uma coisa mágica até essa Segunda Sem Carne, porque a pessoa passa a ser vegetariana um dia. Ou pelo menos numa refeição lá na escola, né? E ela passa a se sentir, pelo menos, aberta, né, para isso. Começa a ter simpatia, a ler o folhetinho, a conhecer, mas vegetariano não come só alface? Mas come aí um escondidinho de... né, um dos pratos escolhidos lá foi escondidinho de carne, né, mas era carne de soja. Que é um pirê de batata com esse soja preparado como se fosse um guisadinho de carne, preparada, né, com a proteína de soja. As crianças adoraram. Então, não é só alface, isso eu gosto. Teve criança que queria levar para a mãe, né, conhecer. Então, assim, ó, é apenas o pontapé inicial, né, de um processo que não vai... A gente tem estudos já, porque tem gente que critica tudo, né, Fernando? Em um dia só, no outro dia ele come o dobro. Não é verdade isso. Não é verdade. A gente vê que a maioria dos que iniciam o processo, elas viram vegetarianas. E assim, e também, se ficar um dia só, como eu digo, 7 mil praticantes da Segunda Sem Carne são 1.000 vegetarianos que entram no mercado. Então, o mercado vai sentir e o mercado vai ter demanda. Então, tudo soma, né, Fernando? Porque a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo... nós, os vegetarianos, somos uma ilha cercada de carnívoros por todos os lados. Então... Inventei essa agora. Então, né, não é que eu não quisesse, né, que todo mundo virasse vegano da noite para o dia. Eu gostaria, eu adoraria, mas isso não é uma realidade. Então, a gente tem que inventar maneiras de atrair esse pessoal, né? Então, a Segunda Sem Carne é um convite muito, muito bom, né, para fazer as pessoas se transformarem. Com certeza. Marli, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho de toda essa equipe que produziu esse guia. Obrigada. E estamos aí, quando precisar, né? Quando tiver novidades, avise para a gente anunciar aqui. Tá bom. Foi uma alegria estar contigo novamente, Fernando. E a você que nos acompanhou, bom apetite, um bom prato vegetariano nos espera, não é isso?
E até o próximo Cá Entre Nós. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá